Gente, vi essa reportagem aqui e achei que valia a pena conversar com vocês. Rosto de cortisol. Depois de bunda de Ozempic, peito de Ozempic, agora nós temos o rosto de cortisol. O estresse pode dar a você uma cara redonda? Bom, isso aqui tá viralizando nas redes. Pessoas dizendo que o cortisol está me deixando com o rosto redondo. E aí pessoas, obviamente, oportunistas, já estão vendendo produtinhos para reduzir o inchaço do cortisol. Veja só. Então, gente, para vocês não caírem nesse golpe, eu vou explicar para vocês entenderem isso, porque de fato o cortisol realmente pode causar alterações no nosso corpo, mas vamos entender em que contexto que isso acontece. Gente, isso aqui é uma tabela muito interessante para vocês entenderem a ciclicidade de produção dos nossos hormônios, em especial aqui o cortisol. Tá? Essa tabela foi tirada do livro do professor Vilar de Endocrinologia Clínica, que inclusive já participei escrevendo um capítulo de livro, que é bem interessante para vocês entenderem esse contexto. Vejam, aqui nós temos os horários, tá? As horas do dia. E aqui o cortisol sérico. O que é interessante vocês entenderem? Os nossos hormônios, gente, eles não são produzidos aleatoriamente, não. Eles respeitam o ritmo de produção. Existem hormônios que são produzidos mais à noite, como, por exemplo, o GH, a prolactina, e outros que têm um pico de produção maior de manhã, como a testosterona e o cortisol. Então, veja, de manhã o cortisol tem um pico de produção e ao longo do dia ele vai diminuindo. Isso é mais ou menos normal, né? É o ritmo normal do cortisol. Quando a gente é submetido a níveis elevados de estresse cronicamente, pensando aqui no estresse, não só o estresse mental, mas até o estresse físico mesmo, de doenças, o que acontece? O nosso nível de cortisol ele começa a ficar cronicamente elevado. Isso é uma resposta fisiológica do nosso corpo ao estresse, tá? O cortisol é um hormônio, gente, conhecido como hormônio do estresse, porque ele responde a situações de estresse. E aí, gente, o grande diferencial aqui é você diferenciar o que é a resposta fisiológica ao estresse, o que é essa doença aqui, o que é esse problema chamado síndrome de Cushing. Esse é o pulo do gato. Isso aqui é um paciente com síndrome de Cushing. O que é síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing são alterações clínicas que a gente vê no rosto também, que a gente pode chamar de certa forma de rosto de cortisol, mas é um contexto, gente, de uma doença que leva a níveis muito altos de cortisol, tá? Não é só a aparência física, leva a outros problemas como aumento da pressão, diabetes, osteoporose, estetose hepática. É uma doença potencialmente grave. E ela realmente, o cortisol, ele tem receptores na pele, então ele causa alterações no rosto. Ele causa isso aqui, ó, pletória facial, tá? Isso pode acontecer, o rosto ficar muito vermelhinho, o rosto ficar muito redondo, porque ele aumenta o depósito de gordura na região trocular, tá? E também aqui, ó, nessa região aqui, a gente chama isso de giba de búfalo. Tem realmente esse depósito de gordura nessa região. Mas isso não é específico, entendeu? Pessoas com obesidade normal podem ter isso também. Mas isso é uma alteração que pode acontecer no contexto da síndrome de Cushing, que é uma situação em que você tem níveis muito altos de cortisol, mas não é porque você simplesmente está estressado, é porque existe uma doença. Pode ser um tumor na hipófise, a gente chama de doença de Cushing, ou pode ser um tumor na adrenal, tá? Que vai levar à produção muito exagerada de cortisol, entendeu? Ó, essa aqui é uma paciente de 25 anos que teve síndrome de Cushing. Olha aqui a pletória facial, esse rostinho fica mais vermelho. Isso aqui, gente, ela teve hirsutismo, tá? Excesso de pelos que também pode acontecer. Perda de cabelo, aqui não dá pra ver muito bem, mas a queda de cabelo também pode ser uma alteração causada pelo excesso de cortisol nesse contexto da síndrome de Cushing. E ela fica com o rostinho realmente mais redondo, porque causa esse depósito de gordura mesmo. Então veja, o que você vai fazer diante disso? Se a pessoa tiver síndrome de Cushing, a gente tem que tratar a causa do problema. Se for um tumor na hipófise, vai ter que operar. Se for um tumor na adrenal, vai ter que operar também. Então a gente vai tratar a causa do problema. Muitas vezes, gente, o excesso de cortisol levando a essas alterações aqui, como o rosto de cortisol, sabe o que é? Excesso de corticoide. Uma pessoa que toma muito corticoide. Essa paciente aqui, por exemplo, ela estava em uso de corticoide por causa de alergia. Usava cronicamente, sem acompanhamento médico. O médico receitou por um período e ela continuou usando por meses. E aí ela desenvolveu a síndrome de Cushing, que não dá só alteração no rosto, não. Esse aqui, ó, é o abdômen dela, tá vendo? Isso aqui são estrias violáceas, que também são características que nós encontramos em pacientes com síndrome de Cushing. Não são em todos, mas é muito característico. Ó, essas estrias aqui, largas, roxas, tá vendo? São muito características da síndrome de Cushing. Não são específicas, mas são muito características. Então vejam, a síndrome de Cushing é uma alteração causada pelos níveis excessivos, cronicamente elevados de cortisol, mas num contexto de uma doença. Ou você está tomando muito corticoide sem acompanhamento, que é a causa mais comum de síndrome de Cushing, a gente chama de síndrome de Cushing iatrogênica, ou você tem um tumor que produz muito cortisol, tá? Isso tem que ser investigado. Agora, usar creminho para baixar cortisol, isso não existe. Então, gente, tomem cuidado com isso, porque de fato o cortisol ele pode alterar realmente, causar alterações no seu corpo, mas não existe creminho para baixar cortisol. O cortisol se eleva como uma consequência, como resposta ao estresse, isso é fisiológico. É o seu corpo reagindo às situações do ambiente. E quando ele está cronicamente elevado a ponto de causar essas alterações que eu mostrei para vocês, isso caracteriza uma doença que precisa ser investigada e tratada pelo endocrinologista, tá bom? Não existe creminho para baixar cortisol, pelo amor de Deus.